Olha, o ano mal começou e o trabalhador brasileiro tem feito malabarismo exatamente para tentar conseguir pagar as contas, principalmente porque o gasto com combustíveis, por exemplo, está cada vez mais alto, né? Semana passada, a Petrobras anunciou um aumento de cerca de 8% no preço da gasolina a ser comercializado, vendido pelas refinarias para as distribuidoras. Já o óleo diesel aumentou cerca de 6%. E o gás de cozinha, aquele gás que você usa em casa, também aumentou cerca de 5%. A solução seria, entre outras coisas, uma possível redução de alguns impostos que incidem no valor final, a exemplo do ICMS. Mas olha, ele não é o único, viu? Estamos diante de uma verdadeira sopa de letrinhas. O fato é que a carga tributária no país é altíssima e, ao que parece, os governos não estão dispostos a abrir mão da sua fatia do bolo. Muitos se aproveitam da desinformação da maioria da população. Muitos, por exemplo, não sabem nem a quantidade de taxas e tributos inseridos no valor final de algum produto ou de todos os produtos. Você, por acaso, saberia nos dizer? Pois é, esse é o tema de hoje no Pausa do Café. Pois é, e a Pausa do Café, toda segunda-feira a gente tem um papo sobre economia, sobre o seu dinheiro aqui, com nossa querida Josi Gomes, nossa economista de plantão. Muito obrigado, prazer revê-la, bem-vinda. Bom dia, Tiago, bom dia a todos. Pois é, Josi, olha, a gente fica se perguntando, né, inclusive o Brasil é um dos poucos países ainda que não obriga, não tem uma lei específica que exatamente detalha aquilo que a gente paga quando a gente consome qualquer tipo de produto. E o combustível, que está todo mundo aí saturado, né, já não aguenta mais, tem gente já buscando alternativas, inclusive, para poder se deslocar, né, muito mais, né? A gente não sabe muitas vezes onde é que está, de quem é o responsável, se é o distribuidor, se é de quem compra, se é quem produz, enfim. Como é que a gente pode começar a avaliar? Bom, primeiro que tudo é importante que a gente combata essa desinformação. É preciso que a gente entenda como é que é feito esse cálculo, né, como funciona essa empresa que tem um papel tão importante na nossa economia, afinal de contas é uma estatal que presta serviços públicos. Então, para a gente começar a entender bem esse processo, vamos compreender como essa empresa está dividida. Imagine que ela seja uma pizza. Ali a gente vê, né, no painel. Você trouxe para a gente um gráfico, né? Isso. A ideia é mostrar para o telespectador como é que ela está dividida, né, e para que a gente possa chegar na composição do preço do combustível, por exemplo. A Petrobras é uma empresa de economia mista e capital aberto. Calma que eu explico direitinho o que significa isso. Ela é uma estatal que também faz parte, são negociadas ações na Bolsa de Valores. Ou seja, ao mesmo tempo que o Brasil, né, que o governo detém maior parte dessa fatia, ela também pode negociar suas ações na Bolsa de Valores. Por isso chama-se capital aberto. E o Brasil, né, o governo, ela tem controle sobre essas ações, sobre as decisões diversas, tá? Então a gente tem aqui o grupo de controle que é o governo, representa 36,75%. Temos investidores que representam dessa fatia 20,14% e investidores não brasileiros, ou seja, pessoas de outros países, empresas de outros países também podem comprar essas ações. Representa 43,11%. E é o maior percentual. Que é em ações, mas em decisões é concentrado no governo. Então, a decisão de aumentar, de distribuir, enfim, todas as decisões que envolvem de explorar mais, né, de usar mais tecnologias, enfim, é do governo. Perfeito. Tá? Por isso que é estatal. Mas também pode se negociar. Aí, para a gente entender, né, Tiago, essa cadeia de comercialização,
a gente tem aqui, primeiro, entendendo que a produção interna, ou seja, a gente tem ali os postos, né, onde são retirados o petróleo bruto. Depois, também usamos alguns insumos externos e temos, depois dessa retirada desse produto bruto, segue para as refinarias. É lá que vai dar todo o tratamento para transformar esse produto nos combustíveis. Depois das refinarias, isso de forma bem simples, é um infográfico apresentado pela própria Petrobras para a gente entender melhor esse fluxo. Segue para as distribuidoras. Das distribuidoras, segue para os postos de venda e no final, consumidor final. Então, assim, está bem claro como é que funciona essa empresa, né, grande, complexa e nossa desde 1953. E dentro dessa perspectiva aqui, né, isso vai acrescentando os percentuais de impostos, né? Você tem um imposto exatamente para explorar, para produzir o petróleo, você tem um imposto para distribuidor, para distribuir, o imposto para o transporte, você tem um imposto para a comercialização, aí, enfim, é uma somatória, né, que você trouxe exatamente aí, exatamente o que nós vamos observar a partir de agora, né? Então, como tudo, para ficar pronto, para transformar, para chegar nesse produto final, aí são acrescidos esses custos que a gente pode considerar. Para chegar no preço, como é que forma o preço, né, desse combustível? Para a gente entender bem e saber exatamente onde pega. O preço da gasolina comum, saindo, né, lá das refinarias, custaria R$ 1,20, por exemplo, considerando a média de preço atual. R$ 1,20 que representa, do custo total, né, desse preço total, representa 25,6%. Então, sem impostos, sem qualquer outro custo, sem lucro, ele custaria para a gente R$ 1,20. Adicione a esse R$ 1,20 o preço do etanol anidro, que é obrigatório por legislação internacional, inclusive, essa mistura do etanol com combustível, 12,9%. Então, com petróleo, na realidade. Representa 12,9% desse preço total. Vocês estão acompanhando, né? Tá fácil até agora. Perfeito. Né? Aí temos também o custo de transporte, que representa 2%, que é 0,9 centavos nesse custo total. E aí entra os tributos, nesse caso os federais, os chamados da CIDIA, PIS, COFINS. Vocês devem lembrar bem que na greve dos caminhoneiros se forçou muito para reduzir esse imposto. Isso. Né? E houve sim uma redução por um determinado tempo. Daí entram os tributos estaduais, que representam, no nosso caso aqui na região Nordeste, a média de 29,1%. Diga-se de passagem, o maior percentual entre todos, né? Isso, exatamente. É chamado ICMS, basicamente. Aí temos a margem bruta de distribuição, que representa 3,9%, ou seja, os 18 centavos nessa conta. A margem bruta de revenda, ou seja, nos postos de venda, ela chega a quase 10%, 9,7%, representa 0,45%. E daí o preço total da gasolina para o consumidor, que representa que é o valor total, 4,67%. Então, a conta basicamente está dividida dessa forma. E aí, nessa semana, a gente teve também informações, né? O presidente, ele colocou esse assunto em pauta, né? Ele quer o que ele quer com a medida dele? Ele quer que essas informações se tornem mais transparentes, que demonstrem exatamente qual o custo, especialmente do ICMS, né? Desse valor que é cobrado, que é adicionado a esse custo total. E isso faz mas desse custo todo, o que mais pesa, né? Infelizmente, nós somos um país muito dependente do transporte rodoviário. Porque se nós tivéssemos outras alternativas, como o metrô, né, como o trem, enfim, que utilizasse menos combustíveis, com certeza nós seríamos mais independentes. Consequentemente, também nós exploraríamos menos. A diminuição do ICMS, já que a gente tem agora, mais uma vez, essa queda de braço entre o governo federal, que está jogado para a galera, de fato, para a torcida, juntamente com a possibilidade dos governadores reduzirem o ICMS, seria, de fato, um caminho para a redução? Para causar impacto mesmo, não. O que causaria, segundo especialistas, ou seja, vários especialistas analisando essa composição de preço,
O que na realidade impactaria mais no equilíbrio, na redução, ou seja, não no repasse efetivo para o consumidor final, né? O que impactaria seria realmente não aumentar, não considerar esse aumento lá nos poços, né? Lá na refinaria. Então, o ideal seria ter um equilíbrio, mas por que esses aumentos constantes? É ele que realmente faz com que o preço aumente significativamente. Ah, mas o imposto, o percentual é tão significativo, mas quando eu aumento lá no início, esse preço ele acaba repercutindo em tudo, porque o percentual é fixo. Então, o ideal seria haver um equilíbrio. E aí o presidente também já colocou que não vai se meter nos preços, né? Que ele não vai se envolver nessa questão de definição de preços, que vai deixar por conta do Conselho. Vocês viram no comecinho que a gente fala que como estão distribuídas essas ações? Os investidores, eles querem retorno. Óbvio, quem investe quer ter lucro. Exatamente. Então, especialmente em função da pandemia, que lá no início houve um período de lockdown, tudo isso houve uma redução. Só para finalizar, Josi, por que é importante? Porque a dona de casa que deve estar nos acompanhando agora, ou o trabalhador de uma forma geral, que não tem combustível, diz assim, tá, essa discussão não tem nada a ver com isso, né? Não tem um carro mesmo, né? Só que não é bem assim. Né? Quando você há um reajuste de combustível, consequentemente você tem aí um efeito dominó em tudo, não é? Esse produto, ele afeta diretamente a inflação e o aumento de preços em todos os itens, basicamente, né? Porque se transporta esses produtos até chegar às nossas casas, utilizando esse meio de... Exatamente. Aí o frete aumenta, a alimentação aumenta, é o efeito cascata, não é isso? Josi, olha, eu queria ficar aqui um programa inteiro falando sobre isso, mas lamentavelmente exige inclusive até uma maior profunda reflexão, mas a gente vai deixar aí para a segunda etapa numa próxima oportunidade, tá bom? Na próxima segunda, se tudo permitir. Obrigado mais uma vez, viu? Com certeza, eu que agradeço. Bom carnaval a todos em casa. Exatamente. Obrigado, Josi Gomes, falando sobre economia, sua economia, viu? 8 horas e 16 minutos.